Mateus 24. Vou ler os primeiros versículos e depois o pastor Gabriel vai ler o resto. Certo? Essa é a mensagem. Você quer saber o que está acontecendo no mundo? Como no tempo de Spurgeon, Moody, eles olhavam para o futuro e diziam: é um lugar infestado de malária, eles chamavam de Palestina na época. Ninguém vive lá, só tem cabras e animais selvagens. E alguns beduínos. Então, para Jesus resgatar Israel, os judeus teriam que voltar para a terra. Nós vimos isso acontecer. Nós somos a geração que Jesus disse: essa geração não passará, até que tudo isso se cumpra. Veja, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Aqui no fundo você pode ver o Muro das Lamentações, que é um remanescente do templo que sobrou. Não é o templo em si, é uma parede. Eles estavam falando sobre o lindo templo que Herodes construiu. Ele disse: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Ele estava se referindo ao templo. Próximo versículo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta: quando o templo será destruído? Segunda pergunta: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Terceira pergunta. Fizeram 3 perguntas. Mas Lucas responde: quando o templo será destruído? Rapidamente, vamos para Lucas 21. Ele disse: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando? Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. 2000 anos se passaram e tem judeus em todas as nações do mundo. A diáspora. Jerusalém será pisada pelos gentios. Estava sob os romanos no ano 70. Ao longo da história, temos diferentes nações gentias conquistando Jerusalém nesses 2000 anos. Os mamelucos, houveram os turcos, antes dos britânicos. Todos eram gentios, até 1948. Os pés dos judeus tocaram de novo, depois do Holocausto. As nações do mundo se comoveram e as Nações Unidas concordaram que seriam uma nação de novo. Eles eram uma nação. Davi era o rei. Davi escolheu Jerusalém como capital da nação judaica. Existe um grande debate no mundo. É o pedaço de terra mais disputado. O Monte do Templo é o terreno mais disputado. Mas por que estamos vendo isso acontecer? Quanto mais eu assisto às notícias, quanto mais eu leio nos jornais, mais eu percebo que a Bíblia é incrivelmente inspirada. É inspirada por Deus. Ela vai além do tempo. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, vai mostrar o que vai acontecer. Ele não está falando só de Apocalipse, ele está falando de todas as profecias. 2000 anos atrás ele disse que isso ia acontecer. E João viu o que vai acontecer. Como no fim dos tempos os homens se identificariam por números. Qual o seu CPF? Não me importa a sua aparência, eu só quero saber o seu CPF. Qual o seu RG? Nós precisamos do seu número. É tudo com números agora, veja. Jerusalém será pisada até, existe um até, que o tempo deles se cumpram. Hoje em dia, Jerusalém está de volta nas mãos dos judeus, mas não completamente. O monte do templo ainda está nas mãos dos gentios. Então, sim e não. O que quer dizer que o tempo dos gentios ainda não se cumpriu. Você diz por quê? Porque Deus é misericordioso. Quando Jesus voltar, certo? Vai voltar como Salvador para o seu povo, mas juiz para o mundo. Mas pastor, ele é o Cordeiro, ele é gentil. Amigo, deixa eu te dizer, errado é errado, certo é certo. O errado tem que ser julgado. Se for dado muitas chances, muita margem, muito tempo, e o errado se recusa a mudar,
Antes que o errado destrua tudo e propague mais coisa errada, deve ser destruído. Eu não sei por que o mundo não entende isso. Às vezes, você precisa pará-lo. Tem que matar o câncer antes que se espalhe. Você entende? Existem guerras morais para parar ainda mais guerras. Vemos na história. Graças a Deus pela América. Graças a Deus pelas nações aliadas à América. De qualquer forma, até que o tempo dos gentios se cumpra. Estamos nesses dias, certo? Moody não podia ver isso porque Israel não estava na sua terra. Mas nós vimos isso acontecer na nossa geração. O mundo ignorou isso, mas você, filho de Deus, não ignore isso. Amém? Voltando às perguntas em Mateus 24. Lucas respondeu quando o templo seria destruído. Ele falava do ano 70. Em Mateus, ele responde as últimas duas partes da pergunta. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ok, está pronto? Vou descansar minha voz e deixar o pastor Gabriel, com a sua bela voz, ler para nós, mas eu farei comentários. Quero que vejam um panorama. Não vamos ler tudo, é muito longo, mas vamos ler boa parte desse texto e vou comentar enquanto ele lê, ok? Pode começar. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Espera. No versículo 3 diz que ele se assentou no Monte das Oliveiras. Isso foi compartilhado no Monte das Oliveiras. Temos aqui o Monte do Templo. Essa foto foi tirada do Monte das Oliveiras. Foi incrível como Jesus sentou no Monte das Oliveiras e previu o futuro da Europa. Não é? Incrível. Incrível. Enquanto ele vai lendo, eu vou fazer alguns comentários. Continue. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Um reino é maior, são países. Jesus disse que haveriam guerras mundiais, mas veja, a nossa geração viu, não a minha geração, claro, mas a geração dos nossos avós e dos nossos bisavós viram 2 guerras mundiais em um século. Ok? Nação se levantará contra nação, a palavra grega é etnos, de onde vem a palavra etnia. Raças diferentes lutariam contra si. Haveria um aumento disso. O mundo não está melhorando. Ele vai vir e acertar o mundo. Tem gente que prega que a pregação do evangelho vai envolver o mundo e o mundo vai melhorar. São pessoas que zombam da segunda vinda e do arrebatamento. Escarnecedores. Não dê ouvidos a eles, leia a Bíblia. Mas você e sua família serão abençoados no meio da escuridão. Ok? Continue. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Pare aí. Pestes são o ebola, outros vírus. Jesus previu isso. Ele disse que isso aumentaria. Terremotos, fomes e terremotos em vários lugares. Em outro evangelho diz grandes terremotos. Um grande terremoto não é categoria 4 ou 5, mas 7 ou 8. Você sabia que desde o início dos tempos, desde o início da Terra, desde a criação do homem, os geólogos dizem isso? Os sismólogos também falam isso. Nunca houve terremotos com tanta frequência do que nessas últimas décadas. Na última década e 2 décadas atrás, temos visto mais terremotos do que em toda a história da Terra. Na nossa geração. Aumentarão os terremotos. Continue. Tudo isso será o início das dores. É apenas o começo. Continue lendo. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Pare, quero falar algo agora. Tem muita gente que lê isso e aplica isso à igreja. A igreja não vai fazer parte disso. Ele está falando com o povo judeu, aos crentes judeus. Está falando sobre a nação de Israel. Você entende isso?
Ele não está falando para a igreja. Muita gente aplica isso para si mesmo e ficam com medo, acreditando que vamos ver o anticristo. Não, não vamos ver o anticristo. A Bíblia diz, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não esperamos pelo anticristo, esperamos por Jesus Cristo, que voltará nas nuvens. O mesmo que abriu o pergaminho em Isaías 61, quando esteve na sinagoga em Nazaré, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. E depois ele disse: e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. E depois ele fechou o livro. Mas se você ler Isaías 61, diz o ano aceitável do Senhor, vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus parou no ano aceitável do Senhor. E entre essa vírgula e o dia da vingança são 2000 anos. É a graça de Deus alcançando o homem. Pregadores, Jesus sabia dividir a palavra. Temos que saber onde parar. O dia da vingança não chegou. Para Israel, o dia da vingança aconteceu quando rejeitaram Jesus Cristo. Foi um pouco do dia da vingança, mas ainda tem mais por vir. A igreja não está no dia da vingança. Isso não foi para a igreja, foi para os remanescentes judeus. Os 7 anos da grande tribulação são chamados do dia da ira de Deus. Para os crentes é Romanos 5. Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, você foi justificado pelo sangue de Jesus? Olha o que acontece. Muito mais ainda, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Por meio de Jesus. Por causa de Jesus e pelo que ele fez por nós, o crente nunca vai ver a ira de Deus. Isso inclui os 7 anos da tribulação. Ele vai vir e nos resgatar antes disso acontecer. Mas nos evangelhos não se fala do arrebatamento. Deixa eu me corrigir, é compartilhado, mas não abertamente com o povo judeu. Sabe quando foi? No cenáculo, no final do seu ministério. Eles foram para o cenáculo. No cenáculo, Jesus disse aos discípulos: vamos a João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Quando foi isso? Em mais algumas horas, todos eles fugiriam, o deixariam sozinho. Seria capturado, crucificado e ressuscitado ao 3º dia. Ele sabia que ia acontecer e disse: não se perturbe o coração de vocês. A pessoa que ia ser levada foi o que disse para aqueles que iam fugir: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Não é uma casinha. É uma mansão. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. O casamento judaico no tempo de Jesus era assim. Eles eram prometidos e o dia chegava para a consumação do casamento. E o homem, quando ficava noivo com a moça, ele ia preparar uma casa para a mulher. Quando ele voltava para buscá-la, eles sabiam mais ou menos quando ia acontecer, mas eles não sabiam o dia exato. E ele vinha, e às vezes estavam todos dormindo. Era assim que os judeus faziam. Ele está voltando para sua noiva. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, isso aqui não era para Israel. Não é a segunda vinda de Cristo. É o arrebatamento. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele não falou em Jerusalém. Não, para que vocês estejam onde eu estiver. Quando isso acontecer na terra, você vai estar olhando para baixo. Voltando para Mateus 24, vamos ver o que vai acontecer com o povo judeu. Eles os entregarão, matarão, serão odiados, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Continue, pastor. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lembra quando eu disse que o evangelho do reino começou? Quando João Batista começou seu ministério, ele pregou o evangelho do reino, da primeira vinda de Jesus. O rei está vindo, e ele batizou aqueles que creram. Mas somente alguns creram.
Então Jesus veio e começou seu ministério. Suas palavras foram: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A oferta era do reino. O reino está chegando, Israel. O reino está aqui, nele. E ele deu uma amostra do reino. Limpou o leproso, abriu o ouvido dos surdos, abriu os olhos dos cegos, expulsou demônios das pessoas, e ele pregou as boas novas aos pobres, que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Então isso era uma amostra do reino, quando o rei estava aqui. O rei vai acertar as coisas, não vai ter mais doenças. Ele disse: se arrependam, o reino dos céus está próximo. E eles o rejeitaram. E depois que formos arrebatados, ainda haverá pessoas que vão crer por causa dos meus DVDs. É claro que eu não sou o único, mas vai ter muito material deixado para trás. Vão crer em Israel. Vão ver que os crentes judeus, os judeus messiânicos, foram arrebatados e vão dizer: o que eles falavam era verdade. E vão se tornar crentes. Mas o crente, depois do arrebatamento, terá uma vida difícil. Vão sofrer muito. Esses são os crentes que vão suportar os 7 anos e esperar a volta de Jesus. O arrebatamento é iminente, ninguém sabe quando vai acontecer. Israel não precisou voltar a ser uma nação, apesar de ter voltado. O arrebatamento não espera por nenhum evento. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer depois, essa noite. Pode acontecer amanhã. A Bíblia diz: quem tem essa esperança se purifica. É a esperança que purifica. Tem gente que diz: profecia é muito confuso, é muito obscuro. Não é obscuro, porque Pedro diz: temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em um lugar escuro. Não é obscuro, a palavra de Deus é uma luz, uma lâmpada. O diabo não quer que você estude profecia porque ele sabe que grande parte da Bíblia é profecia. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes perguntou aos seus estudiosos no palácio, estudiosos corruptos, de acordo com a Bíblia, onde nascerá o Messias? E disseram: vai nascer, eles leram Miqueias, ele vai nascer em Belém Efrata. Mande soldados para matá-lo. Eles usaram a Bíblia, conhecimento bíblico, contra Jesus, quando a Bíblia desvenda Cristo. Então, cuidado. Então, foi profetizado onde ele nasceria. Eu não vou entrar nisso porque vai levar muito tempo. A primeira vinda e a segunda vinda foram profetizadas. O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda é para Israel e para julgar o mundo, certo? O arrebatamento é uma coisa. Mas, pastor, sabia que a palavra arrebatamento não aparece na Bíblia? Ah, inteligente, você sabia que a palavra Trindade não aparece na Bíblia? Estou perguntando para você, sabia que não aparece na Bíblia? Mas a verdade está lá, irmão. O Deus Trino, Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, é a verdade. Nós chamamos de Trindade, 3 em 1, um Deus. Então não vem tentar ser inteligente. Na verdade, você pode chamar de rapto, porque isso está na Bíblia, em Tessalonicenses. Vamos ser raptados. É como se os poderes das trevas nos cercassem e Jesus vem e nos captura antes do pior acontecer. Harpazo, no grego. Captura ou rapto. Eu amo isso. Não gosta de arrebatamento? Harpazo. Ok, irmão? Ok. Esse evangelho do reino será pregado. Nós vamos pregar? Não, vamos estar no céu. Vai ser pregado por 144 mil judeus. E o que eles vão pregar? Eles vão pregar o evangelho do reino. Preparem-se, o rei está voltando. A mesma mensagem. Mas agora estamos pregando o evangelho da graça, que pode ser salvo pelo sangue de Jesus. Você é salvo. Amém? E sua cidadania do céu, não de Jerusalém. É o evangelho da graça que tem durado 2000 anos. Mas a mensagem do evangelho do reino que foi pregada por Jesus vai ser pregada de novo. Não por nós, mas por 144 mil judeus. Tem gente que diz: eu vou ser parte disso. De que tribo você é? Ok? Diz claramente quantos milhares de Ruben. A lista está lá em Apocalipse. Serão todos judeus, de diferentes tribos. 144 mil. Esse evangelho será pregado em todo o mundo. Você está ouvindo?
e então virá o fim. Ele voltará. Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Está falando para aqueles da Judéia, não de Singapura. Continue. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Com quem ele está falando? Sábado. Com os judeus, eles celebram o sábado até hoje. As sinagogas celebram o sábado. Nós observamos o domingo porque foi o dia que ele ressuscitou. O sábado Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Para nós é assim, nós entramos no dia do Senhor, certo? Que é domingo, entramos no descanso, na obra completa, e aí podemos trabalhar. É o oposto. Ok? Então, um dia eu vou ensinar sobre a diferença dos dois. É muito interessante, mas vamos continuar. Isso não foi para a igreja, foi para os judeus. Continue. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eleitos, o povo judeu. Não somente a igreja faz parte dos eleitos, mas esses eleitos aqui são os judeus. Têm uma aliança com Deus. Próximo. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Messias, porque os judeus esperam pelo Messias. Ali está ele. Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Por causa do tempo, eu quero compartilhar algo, porque o tempo já está se avançando. Você está lendo bem. Tem uma voz boa. Vamos direto para o versículo 29. 29. O sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. A propósito, se você estuda o grego, os poderes celestes serão abalados. Celestes ali é a palavra Uranos, também urânio. O urânio será dividido. Energia atômica gerada. No fim dos tempos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele vai impedir o mundo de se destruir. Existem armas nucleares, mas ele está no comando. Nada pode ser lançado ou feito antes do seu tempo, ok? Apesar de não estarmos aqui. Não esqueça isso, tá? Se você insiste que nós vamos ficar aqui na grande tribulação, vá em frente, ok? Pode ficar. Eu acho que as pessoas não estudam a Bíblia. Se estudar a Bíblia, vai saber exatamente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Nós vamos nos alegrar. Eu voltarei e os tomarei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Não se turbe vosso coração. Mas eles vão lamentar, porque o rejeitaram. São blasfemos. Vão se lamentar quando verem que ele está voltando como juiz. E amigo, deixe-me dizer, se um juiz não julgar nos tribunais, certo? Ele não está sendo gentil, não está sendo misericordioso, ele não está vivendo para o bem futuro da sua nação. Ok? Lembre-se disso. Eu sei que hoje as pessoas não querem falar certas coisas, sabe? Coisas a respeito da moralidade, mas errado é errado, certo é certo. Fale isso para os seus filhos. Não somos justificados por direito, e evitando o errado, somos justificados pelo sangue de Jesus. Somos justificados e criados em Cristo para boas obras. Isso é um resultado. Ok, vamos continuar. Vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31. Ele enviará os seus anjos e estes reunirão seus eleitos dos 4 ventos. O povo judeu estará espalhado. Israel existe hoje, mas nem todos voltam para lá. Estarão espalhados nos 4 cantos da terra. Os anjos os trarão de volta. Os anjos vão trazê-los de volta para Jerusalém, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. A figueira nunca se refere à igreja. A figueira sempre se refere a Israel. Certo? Jesus disse, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Certo? Isso significa que quando Israel voltasse a ser uma nação,
e as folhas brotassem, quer dizer jovem, fala de uma nação jovem. É uma nação antiga, mas voltou jovem. Quando ver a figueira brotar, próximo versículo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração que ver Israel voltar a ser uma nação, até que todas essas coisas aconteçam. Isso me diz que o arrebatamento vai acontecer primeiro. Então, irmãos, estamos muito perto. Estamos muito perto. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos parar aqui, ok? Mateus 24, falando com os judeus. Agora eu vou falar do arrebatamento. Ele aparece em todas as epístolas. Ou seja, os discípulos não entendiam o mistério da igreja. Quando Jesus ressuscitou, eles perguntaram, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Sua mente estava no reino, não na igreja. Mas Jesus sabia que iam passar 2000 anos. Tem gente que diz, eu já tenho ouvido falar do arrebatamento todos esses anos, desde que eu era criança, mas ainda não aconteceu. Esses cristãos ficam falando isso. Deus diz, cuidado. 2 Pedro, capítulo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. A Bíblia os chama de escarnecedores. Nos últimos dias. E alguns são cristãos. Eles zombam do arrebatamento. O sonho deles é negociar. Quando Jesus disse negociai até que eu venha, não tenha ideia que ele estava falando apenas de comprar propriedades. Enquanto existem crianças famintas, certo? É para o evangelho. Você compra um imóvel para um propósito. Você não está aqui para se enriquecer. Pastores, lembrem-se disso. Estamos aqui para servir e para enriquecer a igreja. Às vezes, Deus nos coloca na televisão para o propósito de propagar e de espalhar o evangelho que ele nos deu. O evangelho da graça. Mas não esqueça a razão que ele fez isso. É para que todo mundo ouça. Televisão é invenção de Deus. Não foi feita para sujeira ou bobagem e blasfêmia. Ok? Eles dizem, desde que os antepassados morreram, a conversa está toda aqui. Pedro previu que nos últimos dias surgiriam escarnecedores. Então, pastor, por que tem demorado 2000 anos? Vamos avançar mais um pouco? Não se esqueçam disso, ele está falando com os crentes. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por que o Senhor tarda? Olha aqui, que isso fale com você. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O juízo está chegando. Ok, Romanos 8, rapidamente. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente pela morte? Não. Nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Irmãos, a única coisa que obtemos de Deus, recebemos todas as bênçãos, mas a única coisa que está pendente, que Jesus pagou na cruz, quando ele morreu por nós, ele pagou quando ressuscitou dos mortos. Ele pagou por isso, deixe-me dizer. Ele subiu com um corpo glorioso. Mas como não temos esse corpo? Eu creio que faz parte do processo de treinamento. Treinamento para reinar. Eu creio que somos destinados a reinar. Você começa a reinar aqui, mas ainda está com o corpo velho. Enquanto isso, o Espírito Santo vivifica o seu corpo. Mas a Bíblia diz que a única bênção pendente é a redenção do nosso corpo. Quando Jesus voltar, a primeira coisa que vai receber, na hora vai ter um novo corpo. Você está bem, irmão, e vai tirar sua blusa? Vamos comparar os nossos abdômenes? Um corpo glorioso. Então esperamos ansiosamente pela morte? Esperamos por isso? Não! Até mesmo naquela época eles esperavam pelo retorno de Jesus, a redenção do nosso corpo. Não esqueça, ele não está vindo para lidar com seus pecados. Seus pecados já foram pagos na sua primeira vinda, quando ele morreu na cruz. Vamos dar uma olhada em Hebreus 9, versículo 28.
assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, não duas vezes. O primeiro foi totalmente eficaz, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado. Lidar com os pecados do mundo, sim, mas não com os nossos, mas para trazer salvação para o nosso corpo. Não esqueça, a palavra salvação inclui tudo, incluindo o nosso corpo, aos que o aguardam. Maravilhoso! Está gostando até aqui? Então, teremos um novo corpo. Filipenses. Paulo falou muito sobre isso. Eu não sei por que os pregadores não pregam isso. É a esperança que purifica. Amém? Nos dá um propósito sabermos que estamos vivendo aqui temporariamente. Então temos que viver nossas vidas para a sua glória. Vamos vê-lo face a face, amém? Filipenses 3. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É esperar pela vinda, não é esperar pela morte. Essa é a postura que Deus quer que os crentes tenham. Não sabemos quando vai voltar, certo? Mas sabemos que é iminente. Especialmente para essa geração, que viu Israel voltar a ser nação, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No grego, diz assim, foi traduzido dessa forma, mas no grego diz assim, a última parte, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Isso te ajuda? Isso te conforta? Ele não vem para lidar com os pecados dos crentes. Ele está voltando como o Salvador, para salvar seu corpo. Versículo 20, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, ele virá como Salvador para o crente. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. É incrível pensar que com o nosso novo corpo, você não vai desagradar o Senhor. Não vai. Seus dias de pecado acabaram. Aquilo que você tem vergonha, que você tropeça de vez em quando, não vai mais acontecer no novo corpo. Última passagem para terminar. 1 Coríntios 15. Eis que lhes digo um mistério. É um mistério, você tem que estudar todos os mistérios da Bíblia. Talvez faça uma pregação sobre isso. A igreja é um mistério. Os santos do Antigo Testamento não compreendiam. Às vezes profetizavam de forma oculta sobre a igreja, mas a igreja não foi revelada no Antigo Testamento. Até os 4 evangelhos não revelam a igreja totalmente. Tem dicas, como Jesus disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16. Isso é a igreja. Mas Jesus não compartilhou com eles a plenitude da igreja. Não era o tempo. Mas Deus levantou Paulo para escrever a maior parte do Novo Testamento. Então Paulo diz, eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. Quer dizer que nem todos morrerão. Vocês deviam dizer amém? Vocês querem isso para vocês ou não? Nem todos dormiremos, morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Seu corpo vai ser incorruptível. E nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade. Quando Jesus voltar, você vai ter imortalidade. Isso quer dizer que você não vai morrer. Próximo verso. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita pelo profeta Isaías. Está no livro de Isaías. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Entenda que não era o plano de Deus que a morte entrasse. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado trouxe a morte. E qual a força do pecado? A força do pecado é a lei. Voltando um pouco. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Vai acontecer rápido. A segunda vinda é diferente. Ele vai vir e toda a terra vai ver ele vir. Virá fisicamente.
existe algo chamado preterismo. Eles dizem que não existe segunda vinda, não existe isso. Dizem que tudo se cumpriu no ano 70. Amigo, você pergunta, por que esperam a volta? Ele não já veio? Ah, veio espiritualmente. Cuidado, isso é perigoso. Está dizendo que ele não vai vir em carne quando voltar. E a Bíblia diz em Atos 1, último versículo. Atos 1. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia corporalmente. Os discípulos olharam. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Vai subir espiritualmente? Não, corporalmente. Vai voltar fisicamente, da mesma forma. Não deixe que ninguém te diga que ele vai voltar em espírito. Vai ser físico. Ele voltará da mesma forma. Precisamos seguir a Bíblia. Amém, igreja? No momento, no abrir e fechar de olhos, momento é a palavra atômico, é a palavra átomos. No grego, átomos. A é como não verdadeiro. Quando coloco o A, é o oposto da verdade. O A é como se fosse uma negação. Átomos, de onde vem a expressão segundo atômico. Atômico. Átomos quer dizer não pode ser dividido. Indivisível. Não pode ser dividido. É por isso que a bomba atômica se torna uma bomba quando é dividida. Então vai ser tão rápido que não pode dividir. Bum! Num abrir e fechar de olhos. Já viu alguém piscando? É muito rápido. O piscar do olho. Vai acontecer tão rápido que o mundo não vai ver. Só vão saber que um monte de gente desapareceu. Foram arrebatados. E é por isso que o diabo está inventando filmes sobre um grande desaparecimento. Ele vai ter que explicar, mas muitos serão salvos depois que subirmos. Mas a vida será terrível no tempo do anticristo. Amém? Então, igreja, ele está voltando, porque ele nos ama. Quando vermos essas coisas acontecerem, antes do pior acontecer, Jesus Cristo voltará. É a esperança que purifica. Fechem os olhos em todo esse lugar. Eu vou declarar uma bênção para você no final desse culto. Não podemos menosprezar a proteção. Se você está aqui e ainda não colocou sua confiança em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi o amor que enviou Jesus para morrer na cruz. Foi o amor que o manteve lá. Ele te amou. E ele ficou naquela cruz até o último rastro de juízo que era para você. Ele esgotou na cruz. Ele esgotou a ira de Deus na cruz por você e eu. Foi Deus que o enviou para esse propósito. Deus te ama, amigo. Ele te ama muito. Ele quer trazê-lo para sua família. Não seja uma ovelha selvagem. Quando vê uma ovelha, não pensa numa ovelha selvagem. Existem cabras selvagens. Ovelhas ficam no rebanho. Não fique fora onde os lobos estão, onde ninguém cuida de você. Uma ovelha não cuida de si mesma. Deus conhece os fardos que você carrega, as suas preocupações, as suas responsabilidades diárias. Amigo, aceite o cuidado do bom pastor. Quando o Senhor é seu pastor, nada te faltará. Está na Bíblia, escritura inspirada por Deus. Coloque a sua confiança em Cristo em todo esse auditório e onde você estiver. Diga: pastor, ore por mim. Quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Se esse é você, onde estiver agora, diga isso de coração. Repita comigo: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que no terceiro dia, tu o ressuscitaste dos mortos, com um novo corpo. Eu te agradeço que os meus pecados foram eficazmente tirados, de uma vez por todas, e Jesus voltará para transformar meu corpo como o seu corpo glorioso. Eu espero por isso. Enquanto isso, enche-me com teu Espírito Santo. Unge-me para viver uma vida que glorifica o teu nome entre os incrédulos. Em nome de Jesus.
eu peço. Amém. É isso. Você é um filho de Deus. Seus pecados estão perdoados. Está justificado de tudo. Amigo, Deus te ama, amém? Continue vindo para a igreja, traga um amigo. Diga ao mundo o que você acabou de ouvir. Amém? Diga. Você tem os eventos do mundo como base para isso. Todo mundo está indo na mesma direção. Mas antes que o pior aconteça, seremos arrebatados. Vamos ficar de pé. Para a bênção. Muito obrigado por ter vindo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aqueles que não entendem a graça não vão entender essa mensagem. É por isso que eles misturam tudo. Porque eles creem que o crente ainda vai ser punido. Por isso é vital que você entenda a graça, para poder manejar a palavra. Levante suas mãos nesse lugar e onde você estiver assistindo. Essa foi a postura de Jesus. A última vez que os discípulos o viram em carne e osso, em seu novo corpo, em Lucas diz que quando ele subiu, ele levantou suas mãos. Que bela imagem! Da mesma forma ele virá. Ele foi abençoando e voltará abençoando sua igreja, sua noiva, da mesma forma. E eu creio que uma das coisas que disse, as palavras que Deus disse, que o sumo sacerdote pronunciou sobre Israel, e Deus colocou suas bênçãos sobre eles. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que você seja sempre saudável e forte. E use essa força para a sua glória. Não desperdice em luxúria. Que o Senhor aumente a sua riqueza, mas não use para fins egoístas, mas para ser uma bênção, uma grande bênção. Que os seus inimigos venham contra você por um caminho e fujam confusos por 7 caminhos. Que o Senhor abençoe seus filhos, não só para passar nas provas, mas com a sabedoria de Deus, para ter uma intimidade pessoal com Ele mesmo. Que experimentem o seu amor na juventude, que eles sejam salvos, assim como você é salvo. Que Deus abençoe os seus filhos, que o Senhor te proteja ao longo da semana de todo o mal, de todos os vírus, de toda infecção, toda doença, acidentes, perigos de pessoas más, dos poderes das trevas, de todo o poder demoníaco e do próprio maligno. Que o próprio Senhor te proteja do mal. Que Ele te conceda favor e te coroe com sucesso. Que Ele faça que tudo que você tocar prospere, como Ele fez por José. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, com as mãos levantadas. Ele quer que você lembre dele assim, te abençoando, te amando, sempre. E que o Senhor sorria para você, te conceda Shalom, paz, em nome de Jesus. Amém.